indicação, né? Também foi a posse solene, que foi o ofício número 160/2025, que é a solicitação de posse do vice-prefeito. E o ofício número 1/2025, de lá do vereador Pablo Herbert. Temos a indicação 049/2025, de lá dos vereadores Pablo Herbert da Silva Santos e Cláudio Rosário Rodrigues. Temos os seguintes requerimentos: de número 009/2025, de lá dos vereadores Gilmar Rodrigo Vieira, Pablo Herbert da Silva e Cláudio Rosário Rodrigues. Requerimento número 010/2025, de lá do vereador Gilmar Rodrigo Vieira. Requerimento número 011, de lá requerimento número 011/2025, de lá dos vereadores Gilmar Rodrigo Vieira e Pablo Herbert da Silva. Requerimento número 012/2025, de lá do vereador Pablo Herbert da Silva. Vereador Pablo, você quer falar sobre o seu ofício? O ofício, eu pedi na Secretaria de Agricultura sobre os kits de irrigação que foi distribuído há um tempo atrás. Eu tenho um vereador que já está conversando com mais um deputado para estar mandando mais. E aí alguns moradores perguntaram para a gente qual que seria a forma de estar adquirindo esses kits. Aí a gente não soube perguntar e não vai mandar um ofício para estar sabendo como que eles podem estar fazendo o cadastro. Agora é a indicação número 049/2025. Os vereadores Pablo Herbert da Silva Santos e Cláudio Rosário Rodrigues Vieira, eles pedem que o Poder Executivo do município determine a Secretaria Municipal competente a disponibilização de coveiros para a comunidade de Bonfim, onde o serviço de coveiro e de limpeza do cemitério vem sendo realizados por moradores, sem o devido amparo do Poder Público Municipal, a fim de atender de forma adequada os cemitérios locais dessa comunidade. Sobre indicação, nós tivemos esses dias num sepultamento lá, e aí o pessoal pediu a gente para estar pedindo vocês para estar mandando o pessoal que faz esse serviço de coveiro, de limpeza do cemitério, que toda a vida é eles que fizeram. E aí teve um anterior que não tinha quase ninguém para ajudar, né, Cláudio? Eles relataram, teve muita dificuldade, porque era parentes próximos, e aí eles mesmos que curam e tanta. Nesse último a gente ajudou lá, porque se a gente não ajudasse, só tinha 2 pessoas lá ajudando. E aí eles falaram que tinha tempo que eles já estavam com vontade de fazer esse pedido. E acabaram, na reunião que foi feita lá, eles acabaram esquecendo de pedir aquele dia, aí pediu para a gente podia pedir. Aí a gente faz esse pedido aí a vocês, que mande, né, quando houver uma morte lá, e quando for necessário a capina ou a roçação lá em torno do cemitério também. Agora, o requerimento número 09/2025. São os requerimentos que vão para a votação. O primeiro requerimento é os vereadores Gilmar Rodrigo Vieira, Pablo Herbert da Silva e Cláudio Rosário Rodrigues, eles pedem os gastos realizados com a festa do Santo Antônio 2025 e com a festa da comunidade da Estiva. Esse requerimento, o pessoal pediu, os meninos para a gente estão fazendo um pedido para eles estar sabendo como que foi o gasto, de quanto, e aí os meninos apresentaram para a gente vai fazer esse pedido a vocês lá também. O próximo requerimento é o número 010/2025, e é do vereador Gilmar Rodrigues Vieira.
O Gilmar pede informações e esclarecimentos referentes à utilização do veículo oficial do município por pessoas sem vínculo empregatício com a administração municipal. É porque chegou até a mim, deu uma linha, não me informo qual. O carro é uma linha, o carro do cidadão está atrapalhado e quem estava utilizando a linha era o carro da prefeitura. Só que o motorista que estava utilizando o carro da prefeitura não é funcionário da prefeitura. Ele é funcionário da linha que ganhou a licitação. Aí eu queria só um esclarecimento com essa forma de pagamento, essas coisas assim. Se é voluntário. Se ele é voluntário, ele não faz parte de funcionário de prefeitura. O carro, sim. Ele está utilizando o carro público da prefeitura e ele não é funcionário da prefeitura. Ele é funcionário do moço que ganhou a linha. É só uma declaração mesmo, para a gente ver qual que é a forma de pagamento, se ele é voluntário. Só um esclarecimento mesmo. Requerimento número 011. Eu não vou colocar tudo junto. Requerimento número 011/2025. Que é dos vereadores Gilmar Rodrigo Vieira e Pablo Pérez da Silva Santos. Os vereadores solicitam informações e cópia do contrato referente à empresa responsável pela emissão e regulamentação do IPTU do município. Esse requerimento é para saber qual empresa que está fazendo essa emissão dos IPTUs, né? A gente quer saber o contrato, como foi feito, e se a mesma empresa que tem aquele programa que estava fazendo o programa de levantamento de casas para saber qual a metragem, se é o mesmo ou não, para a gente estar sabendo sobre essas informações do IPTU, porque, né, já está com alguns problemas, e para a gente entender melhor, para dar até satisfação à população, a gente quer entender qual que é o contrato dessas empresas, para a gente até estar cobrando, né, corretamente. Requerimento número 012/2025, que é do vereador Pablo. Ele solicita informações sobre a propriedade do terreno onde está sendo construída a Unidade Básica de Saúde, UBS. Sobre o requerimento da UBS, chegaram a mim perguntando sobre o terreno. O pessoal sabia que lá era da Aqua, como que estaria aquela situação lá, se a prefeitura tinha recebido uma doação ou tinha comprado da Aqua. Foi que eu não saberia como informar, mas ia pedir informação. Aí a gente está mandando esse requerimento para saber. Então, assim, agora já que ele está com a votação, fosse lá. Sim, presidente. Tá. Aí a dois Só uma ressalva aqui, sim. desenvolvido lá, eu que tenho conhecimento, aquele pedaço de terra ali foi doado pela APA há muito tempo, desde quando fez porque se for com recurso de convênio, coisa assim, pode, sem escrituras, não aceita. Mas está a proceder. Sim, presidente. Sim, presidente. Então, o requerimento para votação, aproximar. Sim, presidente. Vereador Livinho. Sim? Sim. Sim, presidente. Sim, presidente. Sim, presidente. Então, assim, pessoal, o requerimento vai ser aprovado com unanimidade presente. Gente, palavra do vereador, se alguém quer falar,
Malu, você vai ter 10 minutos. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu creio que tem algumas pessoas aqui que já me conhecem, mas eu vou me apresentar, né? Pode ser que alguém não me conheça. Eu sou Maria de Lourdes, meu nome social é Malu. Eu tenho uma relação com o Rio Preto, assim, de muito amor, né? Não nasci aqui, nasci em Diamantina, mas tenho família aqui e atualmente tenho uma mãe, né? E que tem uma casa aqui. Bom, o assunto que me traz aqui é a falta de saneamento básico na nossa rua, né? Eu represento a minha mãe, porque ela é idosa, então, assim, a falta de saneamento básico na nossa rua, Beco do Moinho, assim, já vem de longa data, né? Já vem para mais de 10 anos. Inclusive, eu trouxe um pendrive, eu não sei se vai dar tempo de eu colocar no pendrive, para vocês verem como que está a rua lá, mas, enfim, o que eu posso dizer sobre isso é que nós não temos nenhuma assistência pública lá nessa rua. Olha, a água, quando nós fomos para lá, né, quando a gente comprou os nossos lotes, e lá é uma área urbana hoje, né, só para lembrar, eu tive que fazer uma instalação particular de água, pegando lá de cima da Rua da Saudade, levando até lá embaixo, né, e isso me custou muito. Eu fui a primeira moradora a fazer isso. Agradeço, né, porque eu tive vizinhos que nos ajudou, nos cedeu água para a gente conseguir construir as casas, né? E aí, depois que a gente construiu, aí eu coloquei a água, aí o outro vizinho ficou mais perto, para eles também colocaram água. Como é que foi a luz? A luz a gente ficava gato, né, o famoso gato. Os vizinhos também nos emprestavam e enfim, como que a gente conseguiu instalar a luz dentro de casa? Tivemos cada um de nós, cada morador da Rua Beco do Moinho teve que ir à Diamantina e mover uma ação judiciária para conseguir. Então a gente conseguiu porque o judiciário em Diamantina determinou que fosse feito. A prefeitura não nos ajudou em momento nenhum. Internet, eu também tive que comprar uns postes, coloquei lá e levei internet para mim, para os vizinhos, entre outras coisas. Bom, agora o que é que falta lá? Está faltando calçamento, meio fio, escoamento de água. No tempo da chuva as coisas pioram, né? Eu trouxe o pendrive, não sei se vai dar tempo. Bom, já foi. Os 3 minutos? Tá. Então, agora vou passar para outra parte. Gente, então eu gostaria de lembrar para que serve o IPTU, né? É o Imposto Predial e Territorial Urbano. É um tributo cuja função social e fiscal é uma das principais fontes de receita dos municípios, cujo dinheiro e arrecadação deve ser investido em serviços públicos, saúde, educação e infraestrutura urbana. Tivemos uma palestra aqui, né, antes, que falou muito bem sobre isso, nos esclareceu, mas o que acontece? Tem algumas perguntas, tem alguns questionamentos que nos deixam em dúvida. Eu vou falar, né, para comprovar as minhas palavras, a indicação número 33 de 2025, feita por esta casa para alguns vereadores, no qual eles falam sobre a precariedade da rua, tá? Quem quiser está à disposição. Tenho aqui também dois IPTUs, né? De vizinhos lá, tem uma senhora que é idosa, o IPTU dela está R$ 1.125, tá? Já está em dívida. E o outro já foi pago, 224, certo? Diante dessas provas, né, que estão aqui, quem quiser verificar aqui, eu faço a seguinte pergunta ao senhor secretário, que está aqui presente, né? Por que é cobrado o IPTU dos moradores, mas a prefeitura não oferece os serviços básicos aos contribuintes que justifique a cobrança do imposto, tais como enchentes comunitárias, recolhimento do lixo, iluminação pública, calçamento, meio-fio, escoamento de águas pluviais? Seria possível a prefeitura doar lixeiras comunitárias e fazer o reconhecimento do lixo e o recolhimento do lixo na Rua Beco do Moinho e outras ruas do bairro Pequizeiro o mais breve possível? Dentre as melhorias, a que se faz mais urgente é o calçamento e a iluminação pública da Rua Beco do Moinho e bairro Pequizeiro.
Portanto, a Secretaria de Obras tem planejamento, ou projeto oficial detalhado com cronograma de tempo para a realização das obras? Custo e previsão de entrega? Se sim, pode disponibilizar cópia do documento para a comunidade? Se não, qual é a possibilidade de ser realizado um projeto e quando pode ser apresentado para a comunidade? Encerro a minha fala. Muito obrigada. Posso ler? A respeito, vou conseguir te responder a respeito do... Não, tranquilo, tá algum problema? Eu vou te conseguir responder no momento, sobre o calçamento. O calçamento, todas aquelas ruas do Piquezeiro já estão com topografia e projetos prontos. Eu posso depois te mandar os projetos. A fala do prefeito numa reunião passada aqui, eu acho que, não sei se foi na passada, antes da do prefeito que está de férias, o Gilson, ele deixou claro que a partir do ano que vem, a prioridade, ele já foi priorizado educação, saúde, ele vai priorizar a infraestrutura do município. Por isso já foi feito um planejamento esse ano de projetos em vários, não só da rua do Beco do Moinho, como rua São Pedro, rua Gamileira, as travessas, foram rua Cruzeiro, a rua Og Pires, que teve um problema no asfalto, vai ser substituído por bloquete, Cavalhada, um pedaço que faltava, todos estão com projetos feitos pelo consórcio Síndico e entra a partir do ano que vem, com certeza, as prioridades de captação de recursos para a infraestrutura, exatamente para o calçamento. Agora, quanto à coleta de lixo, eu vou deixar depois a Leila falar, mas só para entender, assim, é por falta de lixeira não está sendo colhida ou o caminhão não passa lá? Não tem lixeira e o caminhão também não passa. Isso a gente vai querer entender e a gente isso não tem problema nenhum o caminhão passar lá. Tá, aí eu acredito que a Leila depois pode complementar para você. Mas sobre o calçamento, que eu tenho para te dizer assim, ó, essa rua, inclusive, a rua da senhora, ela está com projeto pronto, projeto de topografia, depois eu posso passar para você. Tá bom? Eu sei qual que é. Só para completar a fala dele, porque até no dia 15 de dezembro, eu assumi a secretaria em setembro, mas até 15 de dezembro eu estou auxiliando no CRAS ainda, porque a menina ela teve um neném, está de licença maternidade. A partir de 5 de janeiro, eu vou estar totalmente focada no meio ambiente, que é as lixeiras que você está falando. Eu sei qual rua que é, eu vou lá muito, eu sei qual rua. Eu sei como que ela está. Inclusive eu tenho um lote lá, do seu lado. Eu sei que você está falando que é muito difícil a gente chegar no seu lugar. Eu te entendo e eu espero focar só no meio ambiente a partir de 5 de janeiro, sabe? Os projetos já estão em andamento, já está tudo bem definido para aquela região. Aproveitando a fala de Malu, tem até um projeto que uma moradora lá da Olaria fez e mandou também, ela mandou no grupo também. Depois nós vamos passar para você, viu, Leila? Sobre ele também. A moradora lá do Olaria tinha mandado, né? A gente fez, acho que uma indicação aí também sobre ele. Aproveitando, presidente, eu também até fiz, eu tomei pouco, gente, até fiz uma indicação, a partir do ano que vem você está assumindo em relação ao lixo, para as lixeiras. Eu fiz essa indicação e vou fazer uma colada lá. Depois, se você quiser conversar, é tudo referente ao lixo. Eu acho que são coisas importantes, entendeu? O Clarinho, você falou do Pires e a travessa também? É porque no projeto acabou que ficou mostrando um óbvio, mas aquela rua que deu problema no Travessa Alpipires, que deu problema no calçamento. E aquela
aquele restante está avaliado. Eu poderia também falar? Eu gostaria de colocar aqui algumas coisas. Então, o loteamento que você colocou aí, pela sua fala, eu imagino que tenha sido por volta do ano de 2012, 2013, é isso mesmo, Ana? Tá. Então, eu não sei se neste caso deste loteamento aí, mas a questão de loteamento é uma questão séria. O Ministério Público fica muito atento. Na prefeitura hoje, a gente está respondendo o processo do loteamento da Lobeira, Olaria. O processo, o Ministério Público quer agora nos deu um prazo maior, porque está pedindo documentação, mapeamento, tudo que foi irregular na época que se construiu Olaria. Esse loteamento lá, onde o piquezeiro, eu não sei, não morava aqui, eu não sei se ele foi à época feito de acordo, mas 3 coisas são imprescindíveis para um loteamento. Para autorizar, para ele ser regular e a pessoa poder comercializar lotes, ele tem que ter pavimentação, energia elétrica e fornecimento de água. Então, quando a pessoa às vezes adquire o lote e não tem conhecimento disso, a obrigação é de quem vendeu na época teria que ter fornecido toda essa estrutura aí na época. A prefeitura, ela é responsabilizada porque ela deixou de cumprir o papel dela. Ela teria que ter dado conta de, na época, não deixar sair esse tipo de loteamento. E agora eu aproveito a sua fala para eu colocar aqui na casa onde vocês têm a função de fiscalizar. Isso cabe a vocês também, de não deixar sair loteamento faltando essa infraestrutura mínima, porque olha aí, olha o resultado. A pessoa compra, adquire e depois no final dá todo esse problema. Então, a olaria hoje, para vocês terem ideia, já foi cancelado assim, nem é olaria, é como se fosse a Lobeira, tudo. E a gente está lá trabalhando para responder, porque senão o município vai ser multado pelas irregularidades de lá. E outros virão. Tem todo um projeto lá da Vila Luísa, que não se colocou cobrança de PTU nenhum na Vila Luísa, porque não está regular ainda. Vai vir para vocês isso aqui. Está sendo organizado para ver se não sai, para deixar problemas futuros. E aí cabe a vocês também, nesse papel que vocês sempre estão aí fiscalizando, de não deixar sair venda de lotes e nenhum financiamento, nenhum loteamento irregular, para evitar o problema que a Malu está expondo aqui hoje. É o mesmo problema da que a casa. Espera só um minutinho. É o que vem nessa casa, sobre o loteamento lá embaixo, que já veio esse projeto da casa e ele voltou. Isso aí nós não aceitamos. Como que é? Esse projeto que veio lá de baixo. Porque o projeto, o executivo já mandou esse projeto para cá, se não me engano, acho que é da Vila Luísa mesmo, para a gente aprovar aqui. Nós rejeitamos. Não, ele está sendo, ele veio, voltou, mas olha por quê? Porque o IPTU, o cálculo que foi feito lá dos lotes, tá? Um lote ali na Vila Luísa, pelo valor venal que o doutor Fernando hoje explicou muito bem, é R$19 mil. E a gente sabe que aqui em São Gonçalo não se compra mais lote de R$19 mil, não é mesmo? Então, hoje, com aquela fala dele aqui, foi tão esclarecedora, que a gente já chegou lá na prefeitura, conversamos eu e o Tindolo e falamos assim, olha, para mim, aquela fala dele lá, em pouco tempo que eu cheguei atrasado, para mim valeu tudo. Porque já esclareceu e ali já está uma solução daquele loteamento deles lá, que vai voltar para vocês analisarem. Na verdade, Vera, esse projeto ele veio para cá do executivo, mas o executivo assumindo toda a responsabilidade de obras, a infraestrutura toda do loteamento.
né? Mas você na deve ter verdade, prestado visto lá que é uma troca, é uma parceria, é uma contrapartida. Não é que o município está assumindo a responsabilidade em lugar dos donos. na verdade é o seguinte, qualquer um que for fazer loteamento, ele tem que doar uma parte da área para o município, né? E aí, Colocação de prédio. Não é que ele tem e aí, que doar, né? creches, escolas e outras coisas mais. E aí, só que na verdade é o seguinte, ele veio assumindo, mas a gente não está aqui para viver de erro, né? Nós estamos aqui para corrigir e resolver o problema dos que já passaram, né? Então a gente aqui na casa também conta com vocês para a gente tentar resolver o problema dos antigos que já há anos vem com esse problema da Manu aí, de outros cidadãos mais, e que agora para frente a gente, né, tanto o executivo como nós aqui na casa, tomamos atitudes para que não aconteça isso e a gente possa andar correto dentro do nosso município. Isso aí. A Vila Luísa, quando veio para cá, se vocês olharem lá no projeto, e ele está sendo reformulado lá, primeiro que não é obrigado a doar nada. O proprietário, quem está fazendo o loteamento, se ele cumprir com fazer as ruas e esses 3 itens aí mínimos, ele é obrigado a destinar a área para praças, para ruas, que é para o trânsito. Não é que ele é obrigado a doar para a prefeitura, para a escola, para a creche, para nada disso, não é. Ele é obrigado para isso, para arborizar, para fazer as ruas. Isso é um ponto. Esse aí, houve lá uma negociação com a prefeitura, onde eles doariam uma quadra de lotes, mais outra parte lá, mais uns, parece que 9 lotes separados, tudo para, dependendo do valor da equiparação, a prefeitura assumiria no lugar deles, se vocês autorizarem, essa infraestrutura, asfalto, a CEMIG iria acionar a CEMIG e a Copanor para colocar água. Esse é um ponto, né? Agora, o outro aí da Malu, o problema já virou do município, porque na época o município não agiu para impedir isso. Então, virou para o município, né? Então, agora, ela está falando aí, não tem infraestrutura nenhuma, né? Não vai ter mesmo, é difícil. E a minha fala é nesse sentido, de que vai resolver os antigos, se não for nessa gestão, nas próximas, com certeza vai resolver. Agora, é para não deixar causar outros, né? Para não ficar a coisa se repetindo, porque já estamos vendo aí o erro, olha o depoimento dela, né? Era isso. Muito obrigada. Então, gente, eu só queria dizer o seguinte, que lá no nosso loteamento, né, não se trata mais de loteamento turístico, porque já passou, já prescreveu o tempo, né? Já passou de 10 anos. Então, não há que se falar nisso. De fato, a responsabilidade do município é urbano, né? Inclusive, a Rua Beco do Moinho é uma rua do centro da cidade de São Gonçalo do Pedro, né? Então, eu acho que a gente merece um olhar, né? Assim, bem urgente, porque é uma rua do centro da cidade de Rio Preto, né? Outra questão que eu gostaria também de propor, talvez até como alternativa para o município, eu visitei a fábrica a fábrica não, um lugar lá que me disseram que era uma fábrica ou será uma futura fábrica de bloquete. Tem uma máquina lá grande, eu também não sei dizer qual é o nome dessa máquina, mas eu sei que ela está enferrujando, né? E aí eu gostaria de saber, gente, se não tem possibilidade de colocar essa máquina para funcionar, né? Vamos calçar essas ruas. Estive lá em Feliz dos Santos agora, fui visitar o pessoal lá de Pedramina. Olha, lá está calçado do início até depois da ponte, sabe? Então, assim, traz muita coisa boa, né? Quando as ruas estão arrumadas, traz comércio, lá no Beco do Moinho, por exemplo, né? É uma rua que pode trazer comércio, pode fazer muita coisa, porque é bem próximo ao centro da cidade. Bom,
Outra coisa que eu gostaria também é de saber se há possibilidade de renegociar essas dívidas, porque no caso dessa senhora mesmo, de 70 anos, aposentada, 1.400, é 1.400 que eu falei? Não, 1.000 e alguma coisa que está devendo lá. E a gente sabe que se não for pago, né, o imóvel pode ser revelado depois, pode ser comprado de outras formas. Então, esses são os meus pedidos. Muito obrigada. Você botou o nome no tributo lá, Malu, lá tem a negociação. Na área de tributos, Silvano. Silvano tem na área de tributos, né, tio? Lá você consegue. Mas depende, William. Hoje mesmo eu levei um lá, que é Dona Lia, não sei como mexer no dela. Pessoal, só aproveitando, falando de vários, né? Tem a empresa que está fazendo a regularização fundiária, né? Nós já voltamos aqui a delimitação da área do perímetro urbano. Então, assim falando de bairro, tem um bairro que eu já venho há 4 anos conversando com o executivo. A gente fala do Antiga Pimenta. Hoje ele está dentro da delimitação urbana, delimita no Rio. Só que todo mundo lá tem água e luz emprestada, porque eles não têm a certidão de número. E toda vez que você vai pedir água e luz, a primeira coisa que você precisa é a certidão de número. Nome do bairro, nome da rua e número da casa. Agora foram cobranças de IPTU lá. Qual a legalidade disso? Entendeu? Então é um caso que tem que olhar. O candidato de graça não comprovando endereço. Vai, eu fui procurar algumas pessoas, e aí, paga ou não paga? Eu ainda falei, vai lá na prefeitura e pede certidão de número, então vocês de água e a luz, quanto vai dar a certidão de número para eles? Então tem um caso que se O olhar, IPTU, o Cláudio. aproveitando, né, a gente tem que conversar, olhar essa questão. Ô, Cláudio, aí o IPTU, ele é um imposto sobre, o que gera o IPTU é a propriedade, né? Agora, se essa propriedade ela é servida de iluminação pública, tem que pagar o CIP, né? Que é a taxa lá de iluminação pública. Não poderia de jeito nenhum estar cobrando essa taxa deles. Exatamente. De iluminação pública não poderia mesmo, né? E de água já é uma outra taxa que paga para a companhia que coloca água lá. Mas no caso deles, que eu estou falando, né? A deles é emprestada da rua Porto Pires. Pois é, mas eles não teriam que pagar a iluminação. É de fato, a água e a luz deles, de fato, é meio que um gato. Porque o bairro deles não é legalizado. Eles não têm nome de rua, não tem nome da casa. Pois é, o mesmo caso aí do moinho lá. Mas como que vai cobrar o IPTU deles? Ô, Vera, Teria que cobrar o Pode IBR. regularizar, né? Não, ITR é se lá tiver figurar como área rural. Ali, Mas tudo o é declaração de ITR, O IPTU não pode. tem que dizer, tudo tem declaração de ITR. Pois é, mas quando é bem próximo da cidade, tem eu não sei falar aqui agora, mas tem uma caracterização de urbano, é como se fosse algo intermediário. Pois é, Mas eu não vou saber falar aqui agora. Já desde a época eu passei para ele o formulário, todos que o INCRA mandou, eles pediram desmembramento dessas áreas todas. Como tinha que fazer georreferenciamento e gerar, ele não fez. Pois é, que é o que está sendo feito agora e que não é Agora a fácil. prefeitura pode pegar isso, no INCRA, pedir os desmembramentos para transformar aqui em área urbana. É. Bairro. Acabou. Pronto, esse problema de bitributação vai acabar. Aí a prefeitura vai cobrar esse IPTU, porque vai deixar de ter característica rural, apesar de ser urbano. Ela é característica rural. É. Mas aí eles têm esse problema. Eles não conseguem a luz nem rural e nem urbano. Porque deu início ao loteamento, para dividir das quadras as ruas, não é rural. E o urbano esqueci da certidão de número, que é a primeira coisa que seria a Copanopete. A prefeitura não consegue fornecer porque não existe o bairro. Só que o IPTU chegou para eles. E aí? na verdade essa aí está sendo uma cobrança irregular, né? Se não tem no bairro, não pode nem estar cobrando. E uma das coisas que está errado aí no IPTU
é justamente isso. Exemplo, um lote, uma área que já tem casa, cobrando lote, a área vaga. Um mesmo que eu levei para regulamentar agora, esses dias lá, regulamentou, pôs a área na casa. Mas aí a alíquota veio cobrando de lote de novo. Aí eu falei, mas uai, já é casa, aí a alíquota abaixa, né, quando é construção. Aí não conseguiram tirar lá no sistema a alíquota de 1% para passar para 0,5%. Isso é um dos questionamentos da irregularidade do IPTU, né? Esses são erros do sistema, tem gente atrás do sistema, é lógico, né? Não existe erro de sistema em si mesmo, mas se levar lá, mesmo que seja manualmente, tem que consertar. Eu fui lá hoje, não conseguiu, e estou com ele, tá aqui. E não, mas aí foi não sobre a abriu, taxa. não conseguiu, mas não pegaram para analisar, para te dar uma emitiu outro para mim, né? O primeiro que veio, ficou com ele e emitiu outro. O outro que veio, consertando. Aí no primeiro tinha a taxa CIP, né? Que é cobrança de iluminação. Isso. Também não poderia estar cobrando. Isso. Aí tirou a taxa CIP. Tinha a área construída que não era mais lote, pôs lá a área construída. Mas a alíquota não conseguiu tirar de 1 para 0,5. O que falou comigo foi que o Pedro instruíram o que era para cobrar, era 1, alguma coisa desse tipo assim. Mas aí as pessoas não pegaram para analisar e te devolver, não? Porque se não fizeram isso... Não, eu deixei lá sexta-feira ou quinta e peguei hoje. E aí hoje eu questionei o que eu estou falando aqui. Aí falou que o sistema que eles não conseguem fazer no sistema. Por isso que na sexta-feira, foi sexta que nós fomos aqui? Sexta-feira eu fui na prefeitura justamente para conversar sobre isso. Sobre assim, porque a gente sabe que não é erro da prefeitura, e sim de uma empresa que está prestando serviço para a prefeitura, que está fazendo cálculos errados de valor, exemplo, 100 metros vezes 10 dá 1.000. Aí está lá cobrando está no valor de 2.000. Erros matemáticos que tem que ser corrigidos. Igual esse de a taxa da alíquota tem que cobrar 0,5, que é casa, está cobrando taxa de lote. Então, assim, são erros, a gente, desde o início, a gente está falando que não é que é erro do cálculo em si que tem que ser cobrado do município. E a população também não está reclamando disso em si, né? Porque muitos de nós não sabemos nem como fazer esse cálculo. Justamente dos valores que realmente estão errados por cálculo mesmo de soma e coisas básicas visíveis. Erro de sistema, Otim, igual esse aí que você falou, 2.000, às vezes um ponto, na hora que digita, que o digitador está incluindo o sistema, se ele deixa de pôr um ponto, como teve um caso aqui, que o IPTU veio de R$8.000, sem chance, ia digitar 60 metros quadrados, saiu lá com um número exorbitante de metros quadrados, porque não colocou um ponto, né? Aí a gente bate o olho e fala, tá errado mesmo, vamos olhar o que é. Agora, eu penso que, e é bom você colocar isso aí, que você levou lá para a semana passada, retornou hoje, e pelo visto, nem tudo foi corrigido, é que tem que dar uma olhada mesmo, aí no atendimento, em quem lhe atendeu, para ver se está bem orientado, se não está, essa falha aí está acontecendo, pela sua fala aí, né? Sim. Isso não resta dúvida que é coisa que a prefeitura tem que resolver. Agora, esses erros de sistema, isso é impossível de falar assim, não, isso não vai acontecer, né? Todo mundo aqui tem conta em banco, eu não sei se já teve isso, assim, de passar por problemas que leva no banco. Tem situações que é ir lá e olhar, porque na digitação erra mesmo, né? Agora, aumento em si de IPTU, não teve porque foi adequação. Até saiu a nota que ia sair antes, na semana passada, mas saiu hoje aí explicando como é que foi feito o cálculo, né? O que é pontuado no IPTU.
E muita situação, às vezes, se cobrava na guia só o IPTU predial, aliás, o territorial, só o terreno, como você falou, só o lote, né? Já tinha casa. Por que não cobrou casa? Porque não tem fiscal, na prefeitura não tem fiscal, entendeu? Olha aí a necessidade, não tem fiscal, não sai, ninguém está olhando, é agora que está começando com essa empresa e está fazendo um trabalho com satélite, porque não tem gente para colocar, para ir fiscalizar. Tem lote que às vezes já tem 2 casas, estava pagando como lote. E para a pessoa recebe o IPTU como lote de 70, de 90 reais. Aqueles casos que foram corrigidos, que já tinha casa, aí o IPTU foi para 280, 290 e a pessoa foi lá reclamar, aumentou demais. Aí a gente tem que explicar, olha aqui, minha senhora, antes era só lote que estava sendo cobrado, agora tem o lote e tem a casa. Então assim, cada caso a gente tem que olhar, analisar, explicar, porque vão acontecer. Talvez teria um jeito de, assim, né, o que eu falei no dia é justamente isso, que pedisse a empresa, né, eu não sei, né, estou falando assim, por isso que eu estou pedindo até o requerimento sobre o contrato dessa empresa que presta esse serviço aqui para o nosso município, justamente porque eu, pensando leigamente, que seria o caso dessa empresa olhar de fato esses IPTUs para estar cobrando, porque são erros, igual eu estou falando, matemáticos, e não são uma coisa variável, são muitos errados. E essa empresa ela tem que ter uma responsabilidade com o nosso município de estar emitindo a coisa para o nosso cidadão corretamente, né? É igual você falou, um caso ou outro pode acontecer, mas agora constante, vários igual tem, que nós aqui vereadores, é difícil falar um vereador aqui que uma pessoa não chegou para reclamar de IPTU, né? E eu, particularmente, os que eu olhei, todos têm erro, todos não, né? Eu vou mentir, mas 90% tem erro de cálculo, não é erro que está cobrando a mais do que está permitindo a lei, não, é erro mesmo grosseiro. Eu acho que o secretário de Finanças, então, está mal informado também, porque ele fala que não tem tantos casos assim. Ele falou hoje aqui com o Fernando. E pelo menos dos que reclamam, a maioria chega lá e entende que antes pagava só em cima do terreno, que agora está pagando em cima do imóvel também. Também aquele terreno que antes estava lá constando como um valor X, agora está triplicado. Então, assim, o bem dele também já está no valor 3 vezes mais ou 4 vezes mais, né? Mas eu também não posso responder nem falar nada aqui, porque eu não tenho conhecimento lá dessa secretaria. Eu estou falando pelo que eu escutei hoje aqui, ele conversando com o doutor Fernando, e a fala dele. Falou assim, não tem tantos casos assim. Os que já chegam lá saem convencidos de que eles... Mas tem sim, que esses dias a pressão até subiu de tanto de pressão. Se realmente sobe mesmo, porque a pressão é muita gente cobrando. Gente, agora nós vamos ver que bom que está resolvendo, né, Vera? Chega lá na prefeitura, Só falar, gente, essa é outra coisa que eu podia explicar, é o seguinte, pessoal. Qualquer valor que a pessoa declara muito abaixo do valor de mercado, na hora que ele for vender embora, se o cara que comprar para não quer o valor realmente pago, a pessoa vai fugir do IPTU aqui, mas vai pagar lá ganho de capital com imposto de renda. 15%. Por enquanto, 27,5%. Não sei se o ganho de capital, ele não vai para a declaração de ajuste, mas ele é 15% tributação exclusiva e a pessoa perde. Em cima, se ele está na escritura dele que o imóvel dele vale 20 mil, ele vendeu por 200. E quem comprou não é bobo de deixar passar por 20, porque quem compra tem que
procurar registrar pelo valor real, porque na hora que ele também for vender, ele vai pagar muito caro isso aí que você falou. Ganho de capital. Então, 180 mil ele teve de ganho de capital, 15% a Receita Federal tributa e não devolve. Então tem isso também. Com esse apetite que o governo tem de arrecadar, nossa senhora. Ô Vera, falar a última coisa aqui, né? Vai acabar a reunião. Eu estava conversando com o doutor Fernando depois do curso sobre realmente o IPTU, exemplo. Tem uns IPTUs aí que são cobrados muito injustamente. Tanto por valor abaixo quanto acima. Aí eu vou falar já direto da própria carne. Nós temos ali uma residência, na verdade meu irmão, que o IPTU dele lá vem R$400. Aí tem um moço lá no Olaria, que a casa dele veio quase R$400, 380, alguma coisa desse tipo. É o primeiro ano dele que ele está pagando. O imóvel do meu irmão, vamos supor que vale 300 mil. O do rapaz lá, vamos supor que vale 100, né? A gente sabe até o valor do terreno lá, ele é inferior. E aí eu estava conversando com o doutor Fernando até mesmo sobre o caso da palestra que ele deu. O que a gente poderia estar fazendo para resolver o problema dessas pessoas, né, que é cobrado injustamente? E aí ele falou que a gente teria que conversar com o executivo, né, porque teria que ser uma proposta de lá para cá. Né? Eu já deixo aberto aí a vocês para a gente rever isso em nome da população, porque realmente é muito injusto pelo, né, valor. O cara tem um imóvel de 300 mil, pagar o que o cara que tem um imóvel de 100 mil, o mesmo valor. Pois é. É mais um motivo que precisa realmente de olhar, né, de pôr fiscal, de levantar, fazer essas mudanças dos padrões, porque não tem cabimento. Aquela casa ali que você citou do seu irmão, ela é uma casa de esquina. Só isso aí já eleva. Na verdade, nem né? foi essa, eu estou falando da comercial, que é até mais cara. Que era a casa da Mas o IPTU, pelos critérios, ele é olhado se é a metragem, o padrão de construção da casa, né, o tamanho da casa, a testada dela, quantos metros de frente, se ela é de esquina. Então, assim, aquele outro é comercial, mas ele já é um padrão, ele já é mais antigo. Entendeu? Mas ali tem o valor é o mesmo. Mas aí, então, tá. Assim, a alíquota é maior do que a da casa, né? Que a alíquota da casa é 0,5 e a de comercial é 0,75. Quando você fala assim, é 0,5%, a gente não pode se prender na alíquota não, porque o metro quadrado da área construída, dependendo do padrão, tem um valor bem acima, entendeu? A nossa aí tá R$252 por metro quadrado. Indiferente, aí vai mudar, se é prédio, aí aumenta um pouco, mas se for casa, área baixa, R$252. Mas não é uniforme assim para todos não. Mas aí eu já acho que isso é um caso pontual, né? E senão aqui prolonga. Mas aí teria que olhar lá mesmo. Porque aí, né, assim, iria arrecadar mais, né? E cobrar justo dos outros também. Com certeza. É a justiça fiscal que o Fernando falou aqui hoje, né? Se for falar sobre PTU, nós vamos varar à noite. Né? Mas que bom que tá resolvendo. Vamos lá. Ata da 16ª reunião ordinária da Câmara Municipal, ano 2025. Aos 24 dias do mês de novembro do ano 2025, às 19h50, em plenário Maria Edna Pires, da Câmara Municipal, situado à Rua do Progresso, número 214, bairro São Gonçalo do Rio, Minas Gerais, ocorreu a 16ª reunião ordinária legislativa de 2025-2028, biênio 2025-2026, com a presença dos vereadores que vão constituir chamado de reuniões. A reunião conta com a presença do assessor jurídico, do Fernando Alcicino, e do assessor parlamentar, do Marcos Antônio Santos. Feita a oração do costume, o vice-presidente terminou a abertura da reunião e suscitou a leitura da pauta. Indicações. Indicação número 049 de 2025, do lado do vereador Pablo
Silva Santos. Requerimentos e projetos em tramitação. Requerimentos. Requerimento número 009 de 2025 de lavra dos vereadores Gilmar Rodrigues Vieira, Pablo Herbert da Silva e Cláudio Rosário Rodrigues. Requerimento número 010 de 2025 de lavra do vereador Gilmar Rodrigues Vieira. Requerimento de número 011 de 2025 de lavra dos vereadores Gilmar Rodrigues Vieira, Pablo Herbert da Silva. Requerimento número 02 de 2025 de lavra do vereador Pablo Herbert da Silva. Projeto de lei número 016 de 2025 dispõe sobre o plano plurianual para o período 2026-2029. Projeto de lei número 017 de 2025 altera os anexos da lei de diretrizes sanitárias para o exercício de 2025. Projeto de lei número 018 de 2025 estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2026 e dá outras competências. Prestação de conta do Executivo Municipal, exercício 2022, processo 114.846.1. Ordem do dia. Requerimento 09 de 2025, de lavra dos vereadores Gilmar Rodrigues Vieira e Pablo Herbert da Silva. Pablo Herbert da Silva e Cláudio do Rosário Rodrigues. Uma vez apresentado, iniciou-se as discussões, na sequência colocada em votação foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Requerimento número 010 de 2025, de lavra dos vereadores Gilmar Rodrigues Vieira, uma vez apresentado, iniciou-se as discussões. Na sequência colocada em votação, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Requerimento número 011 de 2025, de lavra do vereador Gilmar Rodrigues Vieira, Pablo Herbert da Silva. Uma vez apresentado, iniciou-se as discussões. Na sequência colocada em votação, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Requerimento número 012 de 2025, de lavra do vereador Pablo Herbert da Silva, uma vez apresentado, iniciou-se as discussões. Na sequência colocada em votação, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em palavra livre, a cidadã Maria de Lourdes Custódio, usando a tribuna, falou sobre saneamento básico, iluminação e falou sobre a precariedade do beco do Moinho do bairro Piquezeiro, bem como o controle PTU, buscando explicação quanto à destinação do valor PTU, em especial a melhoria das vias, coleta de lixo e iluminação. Nada mais a discutir e em cumprimento ao regime interno, e os presidentes encerrou os trabalhos e, consecutivamente, a sessão. O conteúdo dessa reunião se encontra na íntegra gravado em arquivo de vídeo e áudio. Por esse motivo, os presentes cedem o direito de uso da imagem. A ata, depois de lida, se aprovada, será assinada por todos. Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, 24 dias do mês de novembro de 2025. A discussão, Josimar, está falando assim. Correto, presidente? Sem reparos. Correto. Sim, presidente. Então, a senhora vai em votação, Josimar? Sim, presidente. Isso, presidente. Sim. Sim, presidente. Sim, presidente. Sim, presidente. Presidente, a senhora está aprovada com unanimidade presente. Assim encerra a 16ª reunião